Suricalabaia, de ti, mulher, vai nascer um que vai pisar em cima da cabeça da serpente. A serpente que começou a enganar lá, enganar dentro do Éden, dentro do paraíso. Até hoje ela vem enganando a nação com a sua mentira, enganando as pessoas para permanecer no pecado, permanecer longe da presença de Deus. Mas o Senhor, nessa tarde, vem usando a minha boca para falar. E aí vai vir um para pisar na cabeça, e ele já veio e já pisou na cabeça da serpente. E ele veio e ele pisou na cabeça, missionária. Pisou na cabeça de Satanás por mim e por você. Por isso que ele não tem mais autoridade mais sobre as nossas vidas. Porque a autoridade que está sobre a minha vida e sobre a tua vida é a presença dele, a presença de Jesus. Ela está aqui nessa tarde. A presença do Espírito Santo, ela está na minha vida, está na tua vida, pastor Dezedino, está na tua vida, missionária. E nós ainda continuamos pisando na cabeça da serpente. A autoridade já foi dada. A autoridade já foi dada, a autoridade do céu. E já caiu por terra toda a trama de Satanás contra a tua vida e contra a vida da tua família nesta tarde. Já caiu por terra todos os planos de Satanás, porque a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1 e o verso 8: por isso que manifestou o Filho de Deus, por isso que manifestou o Filho do Homem, para desfazer toda a obra do diabo. Mulher, de ti vai vir um, e esse pisará na cabeça da serpente. Eu imagino quando eu estava lendo esse texto, missionária, eu imagino o diabo sabendo: ei, vai nascer um aí, pastor Deusedino, que esse vai ser maior do que eu. Esse eu tenho que abaixar minha cabeça, porque ele vai esmagar a minha face, ele vai esmagar os meus braços, ele vai esmagar as minhas pernas, e eu vou ter que andar me rastejando. É por isso que o diabo não tem forma nenhuma. Por quê? Porque Jesus pisou em cima da cabeça dele. Tu pode ver quando o diabo se manifesta, ele é torto, irmão. Ele é todo torto, curva as mãos, curva as pernas, curva, sabe? Ele fica de um jeito que tu fica olhando assim: que bicho é esse? É Satanás todo quebrado. Não tem mais junta. As juntas foram quebradas pelo poder da palavra de Deus. A autoridade está sobre nossas vidas. A autoridade está sobre a minha vida e sobre a tua vida, pastor Deusedino, e sobre a tua vida, mulher de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ali eu vejo ali que Satanás, ele já ficou com medo. Por quê, irmão? Porque ele sabia que ia nascer um, e esse ia esmagar ele. Eu imagino ele fazendo de tudo para acabar com a promessa, porque ele sabia: ei, essa promessa aí vai se cumprir no futuro. Mas ele imaginou assim: eu tenho tempo
para trabalhar e desfazer esta promessa que Deus fez. Então ele começou a trabalhar, aleluia, na vida dos homens que Deus mandou. A Bíblia diz, aleluia, que ali, louvado seja o nome do nosso Senhor, Satanás sabia da ciência de Gênesis capítulo 3, verso 15, que alguém ia ferir a sua cabeça. Então a Bíblia diz que ele começou a acompanhar. Como assim, missionário? A Bíblia diz que o povo hebreu, o povo escolhido por Deus, foi escravizado. E é aqui que eu quero começar a ministrar nessa tarde. E a Bíblia diz que ali o faraó começou a opressar, dando opressão na vida dos homens de Deus, dando opressão na vida dos escolhidos, oprimindo, massacrando, colocando cargas pesadas, faraó reinando com mão de ferro, deixando o povo moído, perseguindo mesmo com gosto, missionária, perseguindo mesmo com vontade, pastor Deusedino, até deixando o povo ali desfalecido e não deixando mais eles ir adorar. Ei, vou aumentar o trabalho deles, assim eles não vão ter mais tempo de buscar o Deus Todo-Poderoso, o Salvador. Eles não vão ter tempo mais de adorar, vão chegar cansados, vai dormir e no outro dia vai trabalhar de novo. O diabo está aqui, ó. O diabo está vendo todo o movimento. E aqui o diabo aqui, ó, ele está indo pela profecia lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, que vai nascer um que vai pisar em cima da sua cabeça. E aqui dentro do povo de Hebreu, o povo sendo escravizado, ele ouviu falar de um libertador. Ele ouviu falar de um homem que ia nascer e ia tirar o povo da escravidão. O diabo veio para massacrar, irmão. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus veio para dar vida e vida com abundância. E aqui ele vai começar, aleluia, a analisar quem é esse que vai vir. Aí a Bíblia diz que Deus levanta Moisés como libertador do povo. Ele começou aqui, missionário, a apanar Moisés, ó. Será se é esse que vai pisar na minha cabeça? Será se é esse, aleluia, que vai cumprir o que Deus falou, aleluia, vai ter autoridade de pisar na minha cabeça? Mas ele, observando a carreira, o dia a dia de Moisés, ele viu que dentro do egípcio, dentro do campo de trabalho, e ali se levantou um homem, e ele queria massacrar na sua frente o mesmo povo da onde que ele veio, um povo santo, um povo escolhido, um povo hebreu. E a Bíblia diz que ali Moisés vai se doer defendendo o seu povo lá dentro do Egito, e vai acabar matando o homem. E quando Satanás vê aquela morte, Satanás vai cair na real e vai dizer: ei, não é Moisés. Eu posso ficar despreocupado que não é Moisés, porque ele sabia que esse que ia vir, que ia pisar na cabeça dele, não podia ter nenhum pecado. E Moisés pecou. Moisés vai matar. Moisés vai cumprir o seu primeiro homicídio. E a Bíblia diz ali que Satanás vai ver que não é ele, mas o diabo tinha a ciência da profecia que ela ia se cumprir. E a Bíblia diz, meus irmãos, por causa desse homicídio, Moisés, ele não foi escolhido. Então vai se levantar outro, e esse que vai se levantar é Isaac. Isaac também mentiu.
A Bíblia diz que quando Isaac entra na terra, lá onde está o faraó, ele vai mentir. E a Bíblia diz que o diabo, a serpente, vai ver, não é esse, porque esse também mentiu. O matou e esse mentiu. Aí vai se levantar outro, Jacó. Satanás está vendo, todos os profetas vendo. Satanás está vendo, aleluia, a criação de Deus se multiplicando. E Deus levantando os líderes para libertar o povo. Então levanta Jacó. Mas Jacó também, ele mentiu. Jacó também era trapaceiro, enrolador. Começou enrolando o seu irmão. Começou, aleluia, mentindo para Labão. Ele começou a sua vida sendo um enrolador, trazendo para o dia de hoje, comprando e não pagando. E ali Satanás viu que não era ele. Pai do Senhor, profeta, porque também esse também obteve pecado. E a Bíblia diz que vai se levantar mais um, esse é Sansão. A Bíblia levanta Sansão como libertador, missionário. E aí Satanás vai começar a ver ali se é ele mesmo que é o libertador. É o que vai pisar em cima da cabeça. E Sansão ali também foi enganado. E Sansão também ali pecou. A Bíblia diz que ele não era para ele tocar em coisas mortas, e ele tocou. Tocou no leão, matou o leão. E foi para a sua terra. Na volta, a Bíblia diz que ele viu a carcaça do leão cheio de mel. E ele, a não querer saber da profecia, que Deus disse, esse que vai nascer Nazareu, não passará navalha sobre a sua cabeça, não pode tocar em morto, em defunto, nada, e não pode cortar os seus cabelos, porque esse eu escolhi para libertar Israel. Então Satanás ficou de pano nele, mas viu que ele pecou diante de Deus, tocando no defunto e levando o mel e contaminando toda a sua família. Satanás viu que não era ele. Mas por aí não parou, irmão. Porque a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que a promessa desta salvação, ela estava mais próxima ainda. Porque Jesus já tinha falado, ei, eu vou desfazer das minhas vestes celestial. Eu vou descer na terra e vou morrer por ele. Vai ser morte de cruz. E essa morte de cruz, aleluia, não vai ter pecado. Essa morte de cruz vai trazer salvação para todos aquelas nação, aleluia, prometida. E é por isso que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, verso 18: não foi prata nem ouro e nem forma de dinheiro que fomos comprados, mas sim pelo sangue precioso. Quando Satanás viu essa frase, irmão, ele ficou com medo. E aqui ele fez de tudo para Jesus não chegar na cruz, pastor Deusdedino. Ele fez de tudo, aleluia, para Jesus não chegar na cruz e cumprir o que está cumprido hoje, amanhã, eternamente, para sempre, está consumado. Nós estava morto, nós estava perdido. Era necessário Satanás ser esmagado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, missionário.
No livro de Efésios, capítulo 2, o verso 1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, mas Ele olhou para mim e para você com olhar de misericórdia. Ele olhou para mim e para você com olhar de amor. É por isso que está escrito, Romanos capítulo 5, verso 8. Ele tem provado o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aí lá em Isaías capítulo 9, o verso 6. Olha aí a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Satanás ainda está observando, mas aqui ele vai encontrar esse que vai pisar na sua cabeça. E lá Isaías vai profetizar sobre a vida de Jesus, sobre a vida do Messias. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, e o filho nos deu, o principado está sobre seus ombros, e ele será o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Harabandaia. Oh glórias. Estou sentindo a graça aqui neste lugar, pregando sobre a graça dele hoje. Eu estava lá em casa, o Espírito Santo fala da graça. Fala da minha graça, que é minha graça. Ela dá oportunidade, a minha graça dá esperança. A minha graça salva. Fala da minha graça, Ramanaia. Arabaia, Sode, Comeneia.